Boa noite. Faltando pouco mais de um ano para as eleições municipais de 2016, deputados e vereadores insatisfeitos nos próprios partidos começam a se movimentar para trocar de legenda para garantir os cargos ou até mesmo pleitear uma nova candidatura. O prazo para as mudanças termina na próxima sexta-feira, dia 2 de outubro. Isso se a presidente Dilma Rousseff não sancionar o projeto de lei da reforma política aprovada no Senado e na Câmara e que estabelece um prazo menor para a fidelidade partidária, ao invés de um ano, 6 meses. A lei eleitoral exige que um candidato esteja filiado ao partido político por pelo menos um ano antes de concorrer a uma eleição. No caso das eleições municipais do ano que vem, esse prazo se encerra na próxima sexta-feira, dia 2 de outubro. Na Assembleia Legislativa do Estado, algumas mudanças já ocorreram. Dermilson Chagas deixou o PDT para se filiar ao Partido Novo, criado no mês passado. O Novo também recebeu a filiação de Francisco Souza, que saiu do PSC, onde foi presidente. A mudança tem a ver com a insatisfação dos filiados, uma das regras da legislação eleitoral para a troca de partido político. Pode-se mudar de partido partindo do princípio de que houve uma fusão partidária. A sua agremiação foi para uma outra, fez uma fusão e você não concorda com isso, você faz uma justa causa da sua saída, ou seja, você sai alegando que a agremiação perdeu completamente o viés ideológico que defendia. E por fim é o que mais acontece hoje, que é justamente isso, é quando se cria uma nova legenda. Você se cria uma nova legenda, significa que não tem infidelidade, porque você está em uma agremiação nova. Outro deputado que mudou de legenda foi Luiz Castro, que deixou o PPS para se filiar à Rede Sustentabilidade. O partido, criado na semana passada, sonhava com o prefeiturável Marcelo Ramos, que preferiu o PR. Agora, o partido já vê em Luiz Castro um nome a ser lançado para concorrer à Prefeitura de Manaus em 2016. Mais importante do que discutir o nome de José, de Maria, é discutir o que nós temos como proposta, vamos ter como proposta construído junto com a sociedade, para apresentar para a população, para discutir com a população, novos rumos para a nossa grande capital. Na Câmara Municipal, 3 vereadores estão sem partido. Elias Emanuel, ex-PSB, e professor Samuel e professora Jaqueline, ex-PPS. Os 3 foram expulsos dos partidos ditos de oposição porque preferiram ficar do lado da base aliada do prefeito na Câmara. O tabuleiro da eleição do ano que vem começa a tomar verdadeiramente o seu formato. A gente tem um cenário novo, a chegada da rede, do Partido Novo, que são legendas também que a gente tem que avaliar e perceber se há possibilidade de algum parlamentar migrar para essas legendas e perceber como elas estão sendo formatadas aqui no Estado. Apesar das mudanças, para o cientista político, o eleitor não usa a definição do partido como critério de voto. Isso ajuda os políticos na hora da articulação, em busca das melhores alianças. Deixamos para trás o debate sobre democracia versus ditadura. Deixamos para trás, por exemplo, um debate sobre esquerda e direita. O mundo de hoje debate sobre competência, capacidade e ética na política. E isso é muito forte, porque isso é que dá o tom hoje dos debates dos escândalos políticos. Pena que no Brasil ainda não tenha esse sentimento muito fortalecido. Esta manhã, o governador José Mello reuniu o secretariado para fazer a última revisão da segunda reforma administrativa do Estado, antes de encaminhar para análise dos deputados estaduais as 6 mensagens que propõem redução de gastos para compensar a queda na arrecadação. O documento com as medidas para economizar pelo menos 600 milhões de reais começou a tramitar nesta terça-feira na Assembleia Legislativa do Estado para posteriormente ser votada no plenário. Essa é a segunda reforma administrativa do governo estadual, com mudanças nas secretarias, corte de gastos e aprimoramento da receita por conta da crise financeira. Segundo o governador José Mello, pouco mais de 100 cargos comissionados devem ser extintos com um novo planejamento. Isso vai redundar em mais de 100 milhões de reais de economia na folha de pagamento. O governador também afirmou que a prática de aluguel de carros será cortada.
Os automóveis todos que o Estado tem alugados, todos deixarão de existir. Quem quiser automóvel agora terá que ser por uma ata de registro de preço. Com isso nós vamos ter uma economia de mais de 20 milhões de reais ano. Ainda segundo ele, a substituição de vigilantes profissionais por agentes de portaria na segurança patrimonial do Estado também representará uma economia significativa para a máquina administrativa. Representa 30 milhões de economia, quer dizer, você vai juntando os milhões, a gente acaba tendo a economia necessária. Dados da Superintendência da Zona Franca de Manaus mostram que a queda no faturamento entre janeiro a julho deste ano chegou a 30% no polo industrial de Manaus. Como consequência, aumentaram as demissões. No mês de julho, o número de trabalhadores ficou pouco mais de 15% menor em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados nacionais em relação ao número de demissões também são negativos, segundo pesquisa divulgada hoje pelo IBGE, referente ao segundo trimestre do ano. Caio Fonseca. A taxa de desocupação no Brasil, segundo o IBGE, no trimestre até julho de 2015, chegou a 8,6%. O número é bem maior do que foi registrado no mesmo período do ano passado, quando chegou a 6,9%. Notícias ruins como essa são resultados de decisões políticas tomadas por este governo de forma equivocada, que acabam resultando diretamente na economia, no bolso da população. Mais uma notícia ruim vem aí, esta do Ministério do Trabalho e Emprego. No mês de agosto, 86 mil pessoas foram demitidas no Brasil. Os setores que mais desempregaram foram indústria, construção civil, comércio e até o agronegócio. E tem mais uma notícia ruim. Esta vem do Polo Industrial de Manaus. O faturamento no segundo semestre chegou a pouco mais de 6 bilhões de reais. Um decréscimo de 7% se comparado com o mesmo período do ano passado. E existe uma previsão da Federação das Indústrias do Amazonas para todo o Brasil, que até o final deste ano, cerca de 600 mil pessoas serão demitidas das indústrias brasileiras. Caio Fonseca, para o Band Cidade. No Amazonas, o combate à violência doméstica ganhou hoje um reforço digital. É o Alerta Rosa, um aplicativo de celular que vai funcionar com uma espécie de botão de pânico que vai agilizar o atendimento às vítimas que já integram a rede de proteção à mulher. Mas denúncias também podem ser feitas pelo Portal da Mulher. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, de janeiro a agosto desse ano foram registrados 9.058 casos de violência doméstica contra mulheres no estado. E segundo a titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, as queixas na polícia só aumentam. Os casos são preocupantes, uma vez que é crescente o número de registros de boletins de ocorrência relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas, ao mesmo tempo, podemos dizer também que é uma avaliação positiva, porque significa que a mulher está se encorajando e buscando aí seus direitos, buscando denunciar o seu agressor. Ameaça, injúria e lesão corporal estão no topo da lista. Agora, mulheres vítimas de violência poderão contar com novas ferramentas para o contato direto com órgãos de proteção no Amazonas. O aplicativo Alerta Rosa inicialmente poderá ser utilizado por mulheres cadastradas no programa de resguardo às vítimas. O objetivo é dar mais agilidade no atendimento associado à tecnologia. Até porque, mesmo que ela não saiba naquele momento de informar o seu endereço, nós temos o georreferenciamento. O GPS vai lá, capta aquela informação e localiza aquela vítima. Já o Portal da Mulher Amazonense, aberto a denúncias, é voltado para o público em geral. No lançamento, esta manhã, foi feita uma simulação de como o aplicativo funciona na prática. Na encenação, o ex-companheiro de uma mulher acaba sendo preso na rua, local que escolheu para a agressão. Mais um instrumento que o nosso governo coloca em prática naquela grande rede de proteção, naquele grande guarda-chuva de proteção que já existe hoje aqui no estado do Amazonas, de proteção à mulher vítima de violências de qualquer natureza. Na maioria dos casos de violência contra a mulher, as agressões ocorrem no ambiente familiar.
A mulher que sofre violência, não só ela, mas a família toda sofre, não é? E a mulher que sofre violência, ela precisa ter apoio psicológico, apoio social, também apoio civil, porque muitas vezes ela é alijada dos seus direitos enquanto dona das suas posses, né? Dona da sua casa, muitas vezes ela é tirada da sua casa, destruído o seu patrimônio, muitas vezes. E essa mulher precisa do aparato do Estado e das equipes técnicas de atendimento para efetivamente ter os seus direitos garantidos. Acima de tudo, ela precisa denunciar. A violência doméstica, ela precisa ser denunciada, ela não pode ser tolerada. Estima-se que para que a mulher faça a primeira denúncia, ela passe até 10 anos sofrendo violência. Isso é um absurdo. Vamos agora conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira aqui na capital e também no interior. Em Iranduba, a previsão é de muitas nuvens. As temperaturas variam entre 28 e 36 graus. Em Maués, o tempo fica parcialmente nublado, mínima de 26 e a máxima pode chegar a 40 graus. Em Manaus, a previsão para quarta-feira é de sol intenso com poucas nuvens. As temperaturas variam entre 28 e 39 graus. Esta semana, o Detran começou a usar durante os exames de direção veicular os protótipos que simulam ciclistas na via. A medida foi tomada diante dos constantes acidentes na cidade envolvendo ciclistas, que normalmente não têm o seu espaço respeitado. Em maio deste ano, imagens de uma câmera de segurança registraram o atropelamento de um ciclista que transitava pela Avenida Djalma Batista. Ele foi atingido por um ônibus que não respeitou a distância obrigatória de 1,5 metro, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Mas a vítima não foi a única a perder a vida utilizando uma bicicleta nas ruas da capital. Segundo dados do Grupo Pedala Manaus, de 2013 até hoje, 10 ciclistas morreram em Manaus. Para conscientizar mais os motoristas, esta semana o Detran incluiu no percurso das provas de direção veicular bonecos que simulam ciclistas. A partir de agora, todos os novos motoristas que forem tirar a primeira habilitação terão que enfrentar também esse novo teste. Nós temos ciclistas, bonecos vestidos de ciclista na bicicleta ao longo do trajeto de rua, para que os motoristas possam já entender e respeitar o espaço do ciclista. No centro de provas do Departamento Estadual de Trânsito, o candidato precisa ficar ainda mais atento. É que no meio do caminho tem um ciclista. Não vão ser surpreendidos no trânsito. E isso aí vai ajudar um pouco a eles fazerem o que é certo, né? Afastar 1,5 metro da faixa e fazer o certo. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o candidato e os demais motoristas do país precisam seguir este exemplo. Veja só, o ciclista na frente do carro, o motorista liga a seta, executa o desvio, lembrando, a distância é de 1,5 metro. Pronto, é assim que a lei manda fazer. Ele vai encontrar isso, essa dificuldade normalmente no dia a dia, não vai? Com certeza, nós temos muitos ciclistas aí rodando pela cidade, né? Que merece muita atenção. E tem mais, a regra serve para carro e moto. Por isso, quem vem em busca da Carteira Nacional de Habilitação já precisa sair daqui sabendo respeitar o espaço do ciclista. É uma forma de você se conscientizar que existe sim ciclista. Eu sou um ciclista, não profissional, mas de vez em quando eu costumo pedalar e realmente tem muitas pessoas que não respeitam isso. Então é muito bom essa preparação. Tomara que tenha efeito na prática. A Prefeitura de Manaus apresentou esta tarde um pacote de medidas que será encaminhado à Câmara Municipal e que prevê alterações na regulamentação dos serviços de táxi e mototáxis na capital. As medidas encaminhadas à Câmara Municipal de Manaus devem beneficiar principalmente a categoria de taxistas da cidade. Hoje, 4.041 taxistas circulam pelas ruas da capital. A maioria, cerca de 322 permissões, são concedidas a 14 empresas. Entre as medidas propostas pela Prefeitura estão a revisão dos valores das taxas e multas da SMTU, muito questionada pelos taxistas. Quem vai passar a pagar agora é a empresa que tem que pagar as despesas da SMTU todas, o permissionário vai ter uma receita líquida para ele. Agora, as empresas que são corretas, elas vão perder nisso. Quem vai passar a pagar as despesas são elas, as empresas corretas. As incorretas vão ter os seus falsos direitos cassados e nós vamos então licitar
A proposta inclui também uma medida de incentivo à acessibilidade no táxi. A adaptação do táxi para atender pessoas com deficiência não será obrigatório, mas o taxista que modificar o carro para atender os deficientes deve ficar isento das taxas municipais. Modelos de táxis especiais já são utilizados em cidades como São Paulo e Porto Alegre. Em Manaus, cerca de 2% de toda a frota de táxi serão adaptados. Nós vamos fazer em Manaus com incentivo. São 200 e poucas vagas. Depois a gente vai anunciar o procedimento para quem quiser participar com benefício. Um projeto de lei que prevê alteração na regulamentação da atividade de táxi e mototáxi vai tramitar na Câmara em regime de urgência e deve ser aprovado no próximo mês. Agora vamos falar de futebol. Nos próximos dias 9 e 12 de outubro, a Seleção Brasileira Olímpica vai disputar 2 amistosos aqui na Arena da Amazônia. O preço dos ingressos foi definido esta tarde e os bilhetes já começam a ser vendidos na próxima sexta-feira. A Arena da Amazônia vai ser palco em outubro de 2 jogos da Seleção Brasileira Sub-23. Os 2 amistosos servirão como testes para as autoridades do Amazonas analisarem o que precisa ser melhorado para as Olimpíadas do ano que vem. São 2 jogos e esses 2 jogos vai ser um jogo teste porque nós vamos atuar com a nossa segurança, que é a mesma da Copa, comandada pelo Coronel Dan Câmara. Além da Arena da Amazônia, também será utilizado o Estádio da Colina, que a partir de segunda-feira receberá os treinos dos jogadores canarinhos. Já o Estádio Carlos Amite será utilizado por jogadores das seleções do Haiti e República Dominicana. Os ingressos para as partidas da Seleção Olímpica em Manaus começam a ser vendidos já na próxima sexta-feira. Para assistir o jogo no anel superior, o ingresso custa R$ 60 inteira e R$ 30 a meia entrada. E no anel inferior, R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia entrada. Os 2 jogos da Seleção Olímpica aqui em Manaus são contra adversários sem muita tradição no futebol. Haiti e República Dominicana estão longe de chegar ao nível do futebol brasileiro, mas os 2 amistosos vão servir para definir a base da seleção brasileira que deve disputar os Jogos Olímpicos. Eu entendo que um teste como esse, com 2 jogos em Manaus, sirva muito bem por vários ângulos que você observa, né? Tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista organizacional. O presidente da Vila Olímpica de Manaus, responsável pela Arena da Amazônia, também assinou hoje um ofício que pede para Manaus sediar um jogo da seleção brasileira, válido pelas eliminatórias da Copa. Brasil e Bolívia. A seleção principal do Brasil, ele disse, aí é possível. Mas sem dúvida alguma, Manaus nasce candidata para qualquer grande evento, tendo um estádio desse como pano de fundo. Vamos torcer. Você que ainda não conferiu a campanha Sabor Amazonas, que todos os dias publica uma receita regional em nossas redes sociais, não se preocupe que ainda dá tempo de conferir. Basta acessar o Facebook ou Twitter da Band Amazonas. A campanha tem como referência o livro publicado por 3 amazonenses, as professoras Marta Falcão, Zezé Pio de Souza e Rosa Clemente. E hoje o Band Cidade exibe mais uma receita para você se deliciar. De um livro de receitas da família do chefe Fernando Matos, ele escolheu mais uma para mostrar como a culinária do Amazonas é rica em temperos e sabores. A mojica é uma forma de aproveitar o peixe que você fez assado ou na brasa ou no forno e você vai fazer uma espécie de pirão grosso com a farinha utilizando esse peixe. Só de ouvir ele explicar já dá vontade de provar, mas mão na massa, chefe. Eu já assei aqui o nosso peixe. Hoje a gente não vai utilizar a sobra porque não teve tambaqui assado na brasa. Então eu já assei aqui para a gente fazer a mojica, 3 filés de tambaqui. Se a gente observar, eu assei nossos filés com a pele, tá? Tá aqui. O filé foi assado mais ou menos 15 minutos no forno a 180 graus.
porque eu vou desfiar ele. Ele já está temperado, ele foi temperado com sal, pimenta, limão, antes de ser assado. E aqui eu vou com garfo desfiar todo o nosso peixe. Tá, já sem espinha, tá? Só o filé. E a pele do peixe, ela é muito importante. A pele do peixe, ela tem o sabor, ela tem o colágeno e ela vai dar uma textura maravilhosa para a nossa mojica. Depois de desfiado, hora de colocar o peixe no fogo. Então, o que vamos colocar no nosso refogado? Nossa cebola. A cebola começou a mudar de cor. Eu acrescento o alho picado. Vou colocar agora o nosso peixe assado desfiado. Também utilizando pele, utilizando tudo. A nossa pimenta de cheiro e o cheiro verde. Observe que eu não botei sal e pimenta porque o peixe que eu assei, ele já tinha sido temperado com sal, pimenta e limão, tá? Então não precisa pôr sal ainda. Quando a mojica estiver quase pronta, a gente experimenta e vê se está precisando de alguma coisa. Vou botar agora um pouco de tomate. Tá, isso aqui não é molho de tomate, isso é tomate pelate, que é o tomate sem pele. Começou a ferver aqui a nossa mojica, a água. E agora esperar ferver, para a gente começar a acrescentar a nossa farinha. Enquanto está fervendo aqui, deixa eu tampar a panela para ferver mais rápido. Uma dica, a gente usa a nossa farinha branca, normal. Só que o que eu faço com a farinha? Eu passo ela no liquidificador para reduzir os grãos e depois passo na peneira. Depois de 10 minutos fervendo, já pode colocar a farinha branca. Acrescentando essa farinha, como eu disse, aos poucos. Essa mojica já começou a engrossar. Um pouquinho de farinha que eu botei já começou a engrossar. Não, a gente vai colocando aos poucos até chegar na textura que a gente quer. Basta tampar a panela por mais 10 minutos e está pronto. Nossa mojica já está pronta, na textura que eu quero. Como eu falei antes, existem várias formas de fazer a mojica. Algumas pessoas preferem ela mais rala, tomar como sopa. Eu gosto da mojica assim. A mojica fica quase a textura do vatapá, que é essa mojica que eu aprendi a comer desde criança em casa. Para acompanhar a mojica de tambaqui, arroz branco. Agora é saborear. Delicioso, né? E olha só, a campanha segue até o final dessa semana, na sexta-feira, mas depois você pode conferir todas as receitas no Facebook e no Twitter da Band Amazonas. A gente fica por aqui, uma boa noite e amanhã o Band Cidade um pouquinho mais cedo, 10 para 6 da noite. Até lá!